pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa unidade temática do aborto no Brasil, o abortamento no Brasil, a gente vai conversar um pouquinho hoje nesse vídeo sobre alguns aspectos relacionados ao abortamento que constam na norma técnica Atenção Humanizada ao Abortamento, que é uma norma técnica elaborada pelo Ministério da Saúde. Eu gostaria de deixar claro que tratam-se de materiais que servem de apoio à pesquisa e também no sentido de propiciar uma possível reflexão acerca desse tema, mas é interessante que vocês busquem outras referências, busquem ampliar a questão da leitura sobre outras óticas, sobre diferentes óticas, sobre esse tema, sempre no sentido de refletir, de pensar, de repensar o aborto como um problema de saúde pública. Então, o aborto, ele é um problema de saúde pública grave no Brasil, ele é um problema de saúde pública que afeta o mundo inteiro, especialmente o Brasil, onde ele é considerado uma das maiores causas de maior mortalidade materna. E também é interessante pensarmos que por uma série de conjuntos, por se tratar de um tema que é relacionado, que aborda aspectos como apresentam uma teia, uma teia bem intrincada de aspectos como aspectos religiosos, aspectos morais, aspectos ideológicos, aspectos de gênero, então aspectos culturais, econômicos. Por isso e por se tratar de um tema que ele acaba sendo um tema que incita certa passionalidade e um certo dissenso em tratar desse assunto por conta desses diversos aspectos que transversalizam essa discussão. Quando na realidade é interessante, é urgente que a gente trate o aborto sob uma perspectiva de problema de saúde que de fato ele o é e que vai gerar respostas mais positivas. Outro aspecto interessante é observar que vulnerabilidades como questões econômicas, situações econômicas desfavoráveis, dificuldade de acesso à educação, todos esses aspectos, eles fazem com que o aborto ele seja um problema, o aborto, especialmente o abortamento inseguro, ele seja um problema que afeta de forma mais agressiva, de forma mais severa as mulheres em condições socioeconômicas desfavoráveis. Também é um problema que nos leva a refletir, a repensar ações, atitudes, posicionamentos que nos remetam nos levem a buscar uma solução para esse problema de uma forma mais equânime. Então, essa norma que a gente vai discutir agora, ela é uma norma que o objetivo dela é instrumentalizar os profissionais de saúde, também divulgar informações sobre o aborto, sobre o abortamento, sobre quais os cuidados e a atenção de saúde necessária às mulheres que sofrem de abortamento, para que a gente ofereça um cuidado de atenção, uma atenção de qualidade, uma atenção humanizada. Então essa é a norma técnica que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Então ela teve a sua primeira edição em 2011 e a sua segunda edição em 2014. Então, como eu havia falado antes, é uma norma que pretende instrumentalizar os profissionais de saúde a trabalharem com as mulheres vítimas, as mulheres, famílias que sofrem esse problema, que passam por esse evento de uma forma mais humanizada, de uma forma de maior qualidade possível. Então, o abortamento espontâneo, ele acomete cerca de 10 a 15% de gestações.
E ele traz consigo uma série de consequências psíquicas, sensação de culpa, de não conseguir gestar, de não conseguir engravidar. A mulher ela fica, embora espontânea, a mulher sofre uma série de repercussões que afetam de fato a sua vida, assim como a questão do abortamento provocado, que decorre muitas vezes de falhas no planejamento familiar, planejamento reprodutivo, às vezes a dificuldade de acesso a informações contraceptivas, até mesmo a dificuldade de acesso aos métodos contraceptivos. Então todas essas questões, elas convergem para uma possível gravidez indesejada e, por consequência dessa, uma procura de um abortamento. Um fato que é interessante pensarmos é o caso da dificuldade de termos conhecimento sobre a dimensão do abortamento no Brasil. As mulheres, elas, pelos aspectos morais, pelos aspectos religiosos, culturais, aos quais nós estamos socialmente imersos, elas têm muita dificuldade de falar sobre o abortamento, sobre as condições do aborto, do abortamento, sobre a motivação, sobre todo o itinerário, sobre toda a trajetória que ela teve para a realização desse abortamento. Isso dificulta um tanto dificulta um pouquinho que nós tenhamos conhecimento sobre a magnitude desse problema. No entanto, como eu coloquei no vídeo anterior, que fala sobre a Pesquisa Nacional do Aborto, vou deixar aqui o link nesse vídeo também para vocês acessarem esse vídeo. Pesquisadores de renome, grandes pesquisadores no Brasil, eles fizeram pesquisas utilizando técnicas específicas que facilitem e otimizem os resultados dessas pesquisas, de fato, de um modo que nós consigamos, a sociedade tenha acesso e compreenda qual a magnitude, qual o perfil da realização do aborto no Brasil. Então, ainda que seja difícil, a gente já consegue hoje em dia ter mais ou menos, a gente já consegue hoje em dia descrever e entender a ampla magnitude que esse problema apresenta no Brasil. Uma nova técnica, interessante a gente descobrir, conversar, destacar que ela, na sua introdução, ela traz um aspecto extremamente interessante, que não é o objetivo nosso aqui falar sobre a questão da criminalização e descriminalização do aborto. Não seria um objetivo nosso, por enquanto. Mas um aspecto interessante é que ela ressalta logo no início, na introdução, falando que em países no qual o aborto ele já é descriminalizado e os abortos são realizados de forma segura, as taxas de mortalidade por abortamento são muito baixas. Diferente daqui do Brasil, onde o aborto é criminalizado, ainda assim ele acontece de forma, como é que a gente poderia pensar? Ele acontece na rotina de das mulheres comuns, que por algum motivo dos quais nós citei anteriormente, elas acabam recorrendo para a questão do aborto. No entanto, há um ponto a destacar, é que essas mulheres muitas vezes são direcionadas, são levadas a procurar abortos inseguros, abortos em clínicas clandestinas, abortos realizando as mais diferentes técnicas, o uso dos recursos às vezes extremamente nocivos para elas, e isso aumenta o risco de morte materna, de mortalidade materna. Então, para além de todas as consequências sociais, todas as consequências psíquicas para essa mulher, elas ainda sofrem a possibilidade de ter desfechos fisiológicos extremamente nocivos. Essas mulheres podem ser acometidas de infecções, de problemas de esterilidade, diversos problemas, inclusive culminando para a mortalidade materna, então para o óbito. Então é extremamente interessante discutir e observar esse aspecto. Por quê? Porque
Outro ponto que se destaca é que as pesquisas apontam que existe um recorte social muito preponderante, né, na questão do abortamento. Então, as mulheres que elas têm mais acesso a condições econômicas mais favoráveis, acesso à educação, são, entre aspas, socialmente favorecidas, elas buscam o abortamento, só que elas buscam o abortamento de forma segura. E isso vai repercutir de forma positiva na resposta dela. Então, assim, ela vai ter uma menor chance de desenvolver algum trauma, ou então de até mesmo chegar a óbito. Ao contrário de mulheres socialmente em condições sociais desfavoráveis, com dificuldade de acesso à educação, com uma realidade de classe social desfavorecida, essas mulheres muitas vezes elas recorrem ao abortamento de forma insegura, e são diversas as consequências negativas que elas estão sujeitas, incluindo até o óbito. Uma técnica ela foi elaborada segundo esses 5 eixos, né? O marco conceitual de atenção ao abortamento, trata também sobre os aspectos ético-profissionais e jurídicos do abortamento, trabalha a questão do acolhimento e orientação, traz uma seção que fala sobre a atenção clínica ao abortamento e também traz orientações diversas sobre planejamento reprodutivo no pós-abortamento. Então, o marco conceitual de atenção ao abortamento, essa norma surge com o propósito de humanizar a atenção de saúde a mulheres que recorrem, que passam por esse evento, que sofrem a questão do abortamento. E ela inclui vários elementos, né, elementos essenciais para que se consiga incluir esse modelo humanizado. Então, uma rede integrada dos profissionais de saúde, da própria comunidade, né, para atender essas mulheres que sofrem abortamento. Pensar também em aspectos relacionados a acolhimento e orientação específicas às demandas dessas mulheres, então ouvi-las e escutá-las, né, uma escuta qualificada para que se consiga entender e compreender em que realidade aconteceu esse abortamento, e também para se orientar no sentido de um autocuidado, com relação também à questão de aspectos clínicos. Então, a atenção clínica voltada à demanda daquela mulher, onde ela tem orientação a todos os cuidados segundo referenciais éticos, bioéticos, legais. Outro marco conceitual são os serviços de pós-abortamento. Então, são todas as orientações que são realizadas e todo o cuidado, né, que ele é contínuo com essas mulheres. Então, essas mulheres elas vão ter uma referência, vão ter acesso a diversos serviços no pós-abortamento, no sentido de fazer com que essa mulher não necessite de um segundo aborto. Então, sempre no sentido de cuidado, orientações para que, inclusive orientações para aquelas que desejam uma nova gestação. E também a inclusão social, então inclui essas mulheres, né, dentro de uma perspectiva de atenção integral à saúde. Então é interessante que se inclua essas mulheres com outros serviços, na realidade pensando sempre no sentido de uma rede de atenção, né, deixar essa mulher com uma cobertura, deixar essa mulher segura de que ela, quando necessite, terá acesso ao serviço de saúde. Outro ponto importante que a norma ressalta são os aspectos ético-profissionais e jurídicos do abortamento. Então, toda a atenção de saúde às mulheres, a atenção de saúde às mulheres, elas merecem uma abordagem, né,
tendo como os princípios norteadores a igualdade, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Então não se admite que a mulher ela sofra qualquer tipo de discriminação ou restrição de acesso ao serviço de saúde por estar passando por uma situação de abortamento. Infelizmente é uma realidade no Brasil ainda que muitos profissionais, muitos serviços, eles trabalham com essas mulheres, eles prestam atenção, mas ainda de uma forma extremamente desumana. Às vezes dificultam o acesso dessas mulheres ao serviço de saúde, ou quando essas conseguem, elas passam por um cuidado extremamente desumano, desqualificado. E a norma técnica, ela traz uma discussão, né, e demonstra nos planos internacional e plano nacional um marco político que assegura a mulher vítima a mulher que sofre abortamento a ter o acesso à saúde, a ter o acesso à atenção humanizada. Então, o Brasil ele é signatário de vários acordos internacionais. Eu vou citar aqui a Conferência de Cairo, de 94, que foi a Conferência Internacional de População em Desenvolvimento, e a Conferência de Beijing, que foi a Conferência Mundial sobre a Mulher. Então, o que aponta as duas conferências, tanto a Conferência de Cairo quanto a Conferência de Beijing, quanto a Conferência Mundial da Mulher, elas apontam aspectos relacionados aos direitos sexuais e reprodutivos, deixando claro que é um direito da mulher ter acesso e direito à pessoa humana, porque está incluído nos direitos humanos a poder ter controle e decisão sobre aspectos reprodutivos. Então, assim, ela tem que ter condições tanto a viver sua sexualidade, sua reprodução de forma plena. Ela tem que ter acesso a informações e o Estado ele tem que garantir toda essa condição. Então, eles trazem também um aspecto interessante, que é considerar o abortamento como importante problema de saúde pública, porque existem alguns países que ainda não trabalham sobre essa égide, né? E também eles orientam que se considere a possibilidade de reformulação das leis que prevêem punição para essas mulheres. Por quê? Porque as que são submetidas a abortos provocados, abortos ilegais, a gente observa que essas mulheres, elas ao invés de serem cuidadas, elas são punidas, considerando que o aborto provocado, ele é um crime no Brasil, ele é considerado crime no Brasil. Então, todos esses aspectos, junto aos aspectos relacionados ao plano internacional, em um plano nacional, a legislação brasileira incorpora os direitos humanos internacionais e prevê princípios e normas éticas e jurídicas relacionados à prevenção da gestação indesejada e abortamento. Então, existem leis, né, no Brasil. Na Constituição Federal, o homem e a mulher eles são iguais no tocante a direitos e obrigações, né, pensando na sociedade conjugal. E a Constituição Federal, ela traz também a questão da lei do planejamento familiar, onde a questão do planejamento familiar é de livre decisão do casal, né, e compete ao Estado propiciar condições e recursos para que o casal tenha condições de exercer a sua vida, escolha produtiva de forma plena. O Código Penal, ele traz ainda aspectos relacionados à realização do aborto. Legal, então, não é crime, não se pune o abortamento provocado pelo médico. No caso de resguardar a vida da mulher, quando há risco de vida para a mulher. Também em casos de vítimas de violência sexual, então uma gravidez decorrente de uma violência sexual também, ela não é punida, não se pune. A mulher é considerada um direito da mulher. E também tem uma situação que é mais recente, de 2012, que foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal, que é a arguição de
descumprimento de preceito fundamental no caso de fetos anencéfalos. Então, as mulheres que comprovam que têm uma gravidez de um feto anencéfalo, elas também têm direito, podem recorrer à questão da interrupção da gravidez, da interrupção da gestação. Um aspecto extremamente interessante, extremamente relevante, que merece destaque, é o caso de que o Código Penal, ele não exige da mulher nenhum documento que comprove que ela foi vítima de violência sexual para que ela recorra ao abortamento, né, a realização do aborto, né? Então, se ela foi vítima de uma violência sexual e dessa violência decorreu uma gravidez, ela tem acesso ao serviço de saúde para a interrupção dessa gestação e ela não precisa de nenhum documento, então ela não tem o dever legal de noticiar o crime à polícia para que ela tenha acesso. Ela deve ser orientada, né? Ela deve ser orientada a buscar todo o aparato policial, o aparato legal de proteção, né? Buscar denunciar, tomar as providências policiais e jurídicas cabíveis, mas isso não é um dever da mulher, não é obrigação. Esse fato é extremamente interessante que nós ressaltemos porque isso vai engendrar outras discussões futuras. Então, destacar o Código Penal, que desde 40, ele não considera o aborto, ele considera o aborto voluntário ou provocado como um crime. Então, as mulheres podem ser punidas pela realização desse aborto e ela não considera crime. Então, não se pune o aborto provocado por médico com essas duas condições. Se não houver outro meio de salvar a vida da gestante, essa gravidez corresponde de violência sexual. Então, nesses dois casos, não se pune o aborto provocado por médico. E a arguição de descumprimento de preceito fundamental 54, que foi aprovado em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal, que as mulheres, quando comprovados casos de anencefalia, então fetos anencéfalos, elas podem recorrer ao sistema de saúde para que elas tenham a interrupção da gravidez e não serem penalizadas por isso. Existe um aspecto importante também que tange em relação à questão de objeção de consciência. Então, dentro dos limites que eu descrevi anteriormente, não cabe objeção de consciência, mas a instituição ela tem que oferecer, por ser um direito, né? Por ser um direito, ela deve oferecer uma interrupção da gestação nos casos previstos em lei. Então, aquele profissional de saúde, aquele médico que entender que por um aspecto ético, por um aspecto moral, ele não se sente confortável, ele não se sente habilitado, pronto para a realização do aborto, embora em situações previstas em lei, a instituição ela vai ter a obrigação de oferecer outro profissional e ele pode até alegar objeção de consciência. No entanto, se houver risco para essa mulher, ele não pode alegar. Então, não cabe objeção de consciência nesse caso. Então, os gestores e diretores clínicos, eles devem estar preparados para quê? Se existe um médico que ele não é a favor e que ele é contra a realização desse procedimento, mas eu tenho que ter outro médico que ofereça. Fato é que, dentro da minha instituição, eu tenho o dever de implementar esse serviço. Então, diante de um caso de abortamento inseguro, o interessante é você adotar um posicionamento, né, do ponto de vista ético, de não fazer juízo de valor e não julgar. Porque é dever de todo profissional de saúde de acolher com dignidade, de fazer de tudo, de evitar esforços para garantir a sobrevivência a essa mulher e não para causar danos, transtornos, constrangimentos. Então, o interessante é que você, profissional de saúde, você tenha condições de se
desfazer dos seus conceitos morais, éticos, no sentido de não julgar, de não fazer juízo de valor numa condição dessa e prestar todo o atendimento de forma digna, de forma humanizada, de forma uma assistência de qualidade a essa mulher. Um aspecto interessante que a norma técnica traz no tocante ao acolhimento e orientação. Então, o acolhimento é o que? O tratamento digno, respeitoso, a escuta, o reconhecimento, a aceitação das diferenças, né? O respeito ao direito de decidir das mulheres e dos homens, assim como o acesso à resolvibilidade da assistência à saúde. Então, ele é muito mais amplo do que esse conceito de apenas receber, né? De apenas estar ali presente, recebendo essa mulher que chega. Eu preciso acolher, eu preciso entender, eu preciso escutar. Tentar uma escuta qualificada, promover essa escuta qualificada. Escutar essa mulher, uma escuta de qualidade, escutar as demandas. Então, muitas vezes, essas mulheres vão chegar com diversas queixas físicas, com a questão do sangramento, de dores, mas muitas das vezes essas queixas elas vão revelar. Mas outras queixas psíquicas, toda a vivência, a dor psicológica que ela provavelmente estará sentindo, muitas vezes elas ficam bem ocultas. Então, ter esse cuidado de permitir que a mulher fale e ouvir, e o profissional ouvir com atenção e tratar, prover um tratamento digno, respeitoso, não emitindo juízo de valor, não julgando, e trabalhar com essa mulher sob o enfoque de orientação, que deverá promover a autodeterminação segundo o princípio ético da autonomia. Então, vocês não só vai passar informações, você vai trabalhar com essa mulher, mostrando para ela tudo a respeito do que é o abortamento, o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer de forma técnica, mas pensando sempre numa maneira de fazer, de prestar essa comunicação. Então, utilizar uma linguagem inteligível, fazer com que essa mulher entenda a informação que você quer passar, sempre no sentido de empoderar essa mulher para que ela tome as próprias decisões. Então, você vai promover toda essa orientação no sentido de promover a autodeterminação. Então, você vai dar condições para que ela opine, para que ela escolha dentro daquele leque de opções que você vai oferecer. Então, ele destaca ainda a importância de não julgar. É interessante que você não julgue, você escute essa mulher, acolha essa mulher. Compreenda que os contextos de vida, as trajetórias de vida das mulheres, elas são muito diversas, são muito diferenciadas. Então, você deve se livrar de julgamentos arbitrários, de rótulos, de estereótipos. Não deve ser esse caminho que você deve seguir para acolher, orientar as mulheres que passam por uma situação de abortamento. Acolhimento é tarefa da equipe de saúde, é um dever você acolher essa mulher de forma humanizada, de forma segura. É interessante que exista um roteiro de conversa e que você observe a questão da conversa, da linguagem verbal, da linguagem corporal. Muitas vezes o corpo fala, as mulheres elas não conseguem verbalizar. A gente está falando aqui de situações que são extremamente difíceis para essas mulheres. Não é uma situação fácil, uma situação difícil. Então, prestar atenção em todo o contexto de vida dessa mulher, em toda a linguagem verbal e a linguagem corporal, deixar que elas falem sobre a motivação, sobre o que é que ela pensa futuramente. Todas essas estratégias, elas são positivas, elas facilitam com que se crie um vínculo e essa mulher consiga se sentir acolhida. Porque não obsta que somente a gente
Não, eu estou fazendo um acolhimento, eu estou tendo uma postura de acolhimento, mas ela precisa sentir isso. Então, são estratégias que são positivas e que vão para a implementação desse acolhimento, dessa orientação. Promover também a questão na escuta qualificada. Então, é uma escuta que você vai ouvir as queixas e você não vai somente ser um espectador, você vai interagir, vai identificar as reações dela, vai conversar, vai escutar as dúvidas, né? Vai ter esse feedback com essa mulher, vai garantir também a privacidade, a confidencialidade, vai tentar uma comunicação efetiva com essa mulher. Então, tudo isso, a norma ela traz, instrumentaliza o profissional de saúde. De que forma ele pode atuar para aproximar essa mulher, para prestar esse cuidado humanizado. Com relação aos aspectos clínicos do abortamento, a norma ela traz inicialmente o conceito, né, de abortamento. Então, abortamento, às vezes vocês me pegam falando aqui no vídeo abortamento, porque o aborto é o termo mais comum, utilizado corriqueiramente, né, que a gente observa que é mais utilizado no nosso cotidiano. Mas o abortamento, ele é essa interrupção da gravidez, né, até a 20ª ou 22ª semana, né? E com o produto da concepção pesando menos que 500 gramas. Então, o aborto é o produto da concepção que é eliminado no abortamento. No entanto, muitas vezes a gente utiliza esses termos como sinônimo. E esse abortamento, ele tem uma série de classificações, né? Ele pode ser classificado em ameaça de abortamento. Na ameaça de abortamento, o que acontece? Qual é o sinal? Qual é o sinal e sintoma? Na ameaça de abortamento, a mulher, ela apresenta um sangramento, né, transvaginal de pequena monta, de pequena quantidade, até moderada quantidade. Nessa situação, a mulher, ela pode sentir leves dores, né? E o colo do útero ele encontra-se fechado. Geralmente essa mulher ela é orientada a manter o repouso, evitar relações sexuais durante esse período, né? Retornar ao pré-natal quando findar esse evento, e geralmente há uma resolução, né? Ela consegue dar seguimento à gestação. Não é necessário internação na maioria dos casos de ameaça de abortamento. O abortamento completo, ele é aquele abortamento que ele já aconteceu. Nesse caso, ele é encaminhado com uma regressão de sintomas, então não existe mais sangramento, geralmente não existe mais sangramento. O colo, o orifício interno, ele pode estar aberto. Então, a perda sanguínea e as dores, elas cessam após a expulsão do material. Então, tão logo sair o material, as dores cessam e o orifício do colo pode estar aberto ou não. Geralmente, na imagem do ultrassom, você vai ver uma cavidade uterina vazia ou às vezes uma imagem sugestiva de coágulos. Isso no abortamento completo. No abortamento inevitável e incompleto, o sintoma, o que vai acontecer, essa mulher ela vai apresentar um sangramento. Ao contrário do abortamento completo, esse colo vai estar aberto, na imagem do ultrassom, esse colo vai estar, o orifício cervical interno vai encontrar-se aberto, né? E existe aí a questão de presença de dores, que são geralmente mais intensas do que na ameaça do abortamento. E aí a terapêutica, nesse caso, às vezes, induzir a realização do abortamento farmacológico para a saída desse material ovular, ou então já, dependendo de como esse colo, se ele já esteja pévio, pode se recorrer a uma curetagem uterina, muitas vezes. O abortamento retido,
ele cursa com regressão dos sintomas, né, da gravidez, o colo ele está fechado e não há perda sanguínea. Então o que ocorre aqui na imagem do ultrassom, geralmente existe a ausência de vitalidade fetal, ou então a presença de um saco gestacional sem embrião, que a gente chama de ovo anembrionado. Nesse caso também precisa de induzir a abertura desse colo para a retirada desse material ovular. O abortamento infectado, ele geralmente está associado à manipulação da cavidade uterina por métodos inadequados, por técnicas inadequadas, então ele é muito comum de acontecer quando a mulher recorre a clínicas clandestinas ou a utilização de recursos dos mais diversos que a gente sabe que infelizmente ainda ocorre no Brasil, ainda é realidade. Diga-se de passagem, embora a gente observe que esse número, né, a recorrência a esses métodos agressivos, nocivos às mulheres diminuiu, mas ainda existe, e apresentam sinais bem específicos. Quando essa mulher apresenta febre, ela pode apresentar sangramento genital com odor fétido, inclusive manifestação de eliminação de conteúdo purulento pelo colo uterino. Então é um evento que ele exige uma terapêutica urgente, independente da vitalidade fetal ou não, para que não para que não gere maiores consequências para a mulher, consequências negativas para essa mulher. E o abortamento habitual, que é aquele abortamento que é a perda espontânea consecutiva de 3 ou mais gestações antes da 20ª ou 22ª semana, que também pode acometer mulheres que têm algum problema, e elas devem ser encaminhadas para que se faça uma pesquisa e uma investigação de que possíveis causas estão levando à recorrência desses abortos. Então existem 3 técnicas de esvaziamento uterino, não é objetivo nosso estar esmiuçando essas técnicas aqui, mas é interessante que a gente saiba que existem essas 3 técnicas e que os serviços de saúde do país, eles devem ter condições de oferecer as 3 técnicas. Isso vai depender muito da questão da habilidade e disponibilidade. A técnica que vai ser escolhida a ser utilizada com essa mulher que sofre esse abortamento. Mas o interessante é que essas mulheres, elas conheçam essas técnicas, elas saibam quais são as técnicas que são disponíveis, e elas, tendo passado por uma orientação bem acurada, bem completa, de tudo que ela está passando, elas também estejam junto com o profissional de saúde atuando na escolha dessa técnica, né? O interessante, infelizmente, não é uma realidade nossa, nossos serviços de saúde, trabalhar as escolhas dessas técnicas com as mulheres, porque muitas vezes as condições de saúde, o estado de saúde que ela chega nos serviços não permite uma abordagem mais severa, mais rápida do profissional de saúde. Então muitas vezes eles não têm como discutir isso com as mulheres, mas é interessante que nós sabemos que é um direito delas conhecerem quais as técnicas que estão disponíveis e também ajudarem na escolha da técnica. Então, a técnica de aspiração intrauterina, ou a AMIL, como é mais conhecido, ele é o mais indicado, é a técnica mais indicada, especialmente na gravidez inicial. Ela é uma técnica que ela é menos agressiva, ela é considerada menos nociva, com menores riscos de lesão para a mulher, né? Então, a aspiração intrauterina, ela utiliza o vácuo para promover a retirada dos restos ovulares que ali existam, né? Então, utiliza cânulas de Karman acopladas a uma seringa de vácuo, e nisso é feita a retirada do material ovular. O abortamento farmacológico, que é muito utilizado no Brasil, e no Brasil o que é mais utilizado é o misoprostol. É um medicamento que tem um acesso restrito, então só os serviços de saúde têm acesso a essa medicação.
ele promove a realização da interrupção da gravidez, a realização do abortamento de forma muito segura. Então é muito seguro a utilização dessa medicação. Nos ambientes hospitalares, os profissionais têm todo um protocolo para a realização do abortamento com o uso do misoprostol. Então, mais uma vez destacando que quando o abortamento é realizado por um profissional e com uma técnica segura, a chance de ocorrer um desfecho negativo é muito pequena. E a curetagem uterina, que é muito utilizada no Brasil para a curetagem uterina, esse colo ele precisa estar pévio, né? Ele precisa estar aberto, dilatado previamente, muitas vezes com as velas de EGA, né? Então é um material de aço que adentra o útero e é feita uma raspagem da cavidade uterina, retirando o material ovular. Mas por ser um material rígido, de aço, ele não é isento de riscos. Ele existe um risco, né, de perfuração uterina, e existe toda uma habilidade, uma técnica segura para a realização do abortamento por curetagem uterina. Então, outro ponto importante é que a norma técnica ela traz com relação ao alívio da dor, que vai exigir de nós, profissionais, dos profissionais de saúde, toda uma atenção muito específica com relação a essa mulher que chega ao serviço, ela chega sofrendo. Ela vai chegar sofrendo muitas vezes dores físicas, né, sangramento, dores abdominais, cólicas intensas, mas ela vai também estar sofrendo dores psíquicas, dores muito subjetivas. Existe a questão da subjetividade da dor. Então esse aspecto ele nunca deve ser diminuído por nós, pelos profissionais de saúde, que devem estar super atentos às manifestações de dor dessa mulher, e sempre trabalhar, se eu estou prestando um atendimento humanizado, está discutindo com essa mulher. Observa-se que a mulher que já passou por outros abortos anteriores, elas, pelo conhecimento, por saber de como já foi, que aconteceu, todo o processo, todo o percurso, elas manifestam menos dor do que mulheres de primeira vez, que estão passando por essa situação pela primeira vez. E independe se é um aborto provocado, se é um aborto espontâneo, toda a situação de abortamento é uma situação que exige uma atenção, um cuidado muito específico, muito humano, muito sensível, muito singular do profissional para com essa mulher que sofre. E o planejamento reprodutivo pós-abortamento, ele traz aspectos de orientação de planejamento reprodutivo, oferta de métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, e o abortamento espontâneo ou orientação concepcional. Então a norma, ela deixa claro que as mulheres que chegam em situação de abortamento, elas, por uma série de fatores que não cabe agora, né, que a gente já vem discutindo desde o início do vídeo, elas chegaram a essa situação e elas devem ser encorajadas, orientadas sobre os métodos contraceptivos, no sentido de prevenir, né, uma gravidez indesejada, uma nova gravidez indesejada, se assim for o caso. A norma, ela deixa claro que as mulheres, elas necessitam dessa orientação já nesse serviço. Enquanto estão passando por esse serviço, elas devem ter inclusive acesso aos próprios métodos contraceptivos, que infelizmente não é uma rotina da maioria dos serviços de saúde do Brasil. O serviço lá da ponta, que faz essa atenção a esse abortamento, imediatamente já oferecer esses métodos contraceptivos, não é uma rotina. No entanto, isso pode ser revisto, ou essa mulher deve ser encaminhada, orientada sobre a importância desses métodos e orientada a buscar a unidade básica, onde ela tem acesso aos diversos métodos contraceptivos que existem e que são gratuitos no SUS, e relembrar essa mulher que tão logo após a realização do abortamento, a fertilidade ela retorna quase que imediatamente. Então o risco de uma nova gravidez é muito grande. Então, elas têm que ser encorajadas a buscar a utilização desses métodos contraceptivos.
E outro aspecto interessante que a norma ela ressalta é na ocorrência do abortamento espontâneo, mulheres que têm abortamento espontâneo, ou seja, recorrência de 3 ou mais abortos consecutivos, né, perdas de gestações até a 20ª, 22ª gestação, elas têm direito a uma orientação concepcional. Então, o serviço de saúde ele deve ser ofertado a essa mulher, deve ser feita uma investigação sobre quais as possíveis causas desse abortamento e tentar soluções e busca de possibilidades para essas mulheres que desejam uma gravidez. As referências que a gente utilizou, como eu bem disse para vocês, foi a norma técnica Atenção à Mulher no Abortamento, de 2014. Vocês têm livre acesso a essa norma técnica. Eu vou deixar o link aqui também no vídeo, na descrição do vídeo, para que vocês tenham acesso direto a essa norma técnica na íntegra, tá? Então, o objetivo foi trazer um pouquinho dessa discussão para vocês e ressaltar que não se esgota o tema abortamento aqui, não se esgota, a discussão é muito mais ampla, a discussão é muito maior. A gente vai tentar conversar sobre esses temas sempre que possível, inclusive hoje são 29, estou gravando esse vídeo hoje, dia 29 de agosto de 2020. Nós fomos surpreendidos com uma publicação do Ministério da Saúde essa semana, que foi uma revogação de uma portaria de 2005, que eu pretendo trazer algum material para que a gente discuta um pouquinho sobre o que foi essa mudança, que inclusive a portaria 1508 de 2005, ela é um anexo dessa norma técnica. Ela encontra-se como anexo. Quando vocês tiverem acesso à norma na íntegra, vocês vão ver ela no final da norma. E essa semana nós fomos surpreendidos com a revogação dessa portaria pelo Ministro da Saúde, e eu vou trazer um material para que a gente discuta quais as repercussões, o que foi que mudou e o que é que significa para a sociedade, para os profissionais de saúde, para as mulheres de uma forma geral. Então foi isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, não esqueçam de dar aquela curtida e se inscrevam no canal e compartilhem com a galera para a gente propiciar mais momentos de discussão como esse. Obrigada!